40 dias, termina sexta-feira a leitura. E nós estamos então falando hoje sobre essa última semana de leituras. E o texto principal que nós vamos dar uma olhada é Mateus 5, 13 a 16, e vamos falar sobre sal e luz. Diz aqui: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Eu estava estudando um pouco para tentar descobrir como é que um sal perde seu sabor, né? Há dois pensamentos sobre esse texto. Um é que é uma situação, assim, eu não sei nem dizer em português essa palavra, mas hypothetical. Como é que se diz isso aí? Eu fico dizendo hipotética. É isso mesmo, não? Hipoteticamente, que legal. Então eu sei dizer. Hipoteticamente. Então, Jesus está dizendo, se o sal perdesse seu sabor, então não valeria nada, porque sal existe para saborear carne, né? Carne de gaúcho, né? Outras coisas. Na realidade, sal tem essas duas grandes propriedades na época, usado para temperar comida e também para preservar carne para não ser estragado. Aquele negócio de sal. Carne de sol, carne de sal, essas coisas assim, charque. Então, se perder isso, não vale nada. Mas outro entendimento de alguns estudiosos é que, naquela época, naquela região, a maneira que eles tiravam sal da terra, esse sal, às vezes, já tinha sido, por calor ou por água, ter eliminado o fator de sal mesmo que estava dentro daquele produto, aqueles cristais que pareciam sal, e não existia mais aquilo que fazia o sal salgado. Porque, na realidade, uma vez que a formação química do sal existe, ela não deixa de ser salgado. Mas a percepção isso não pode acontecer, sal deixar de ser salgado, porque foi construído para isso, foi criado para isso. Ou Jesus está dizendo, olha, que nem aquelas pessoas que vão e buscam aquilo que parece que é sal, e depois vão experimentar e não serve, porque ali já aquilo que seria o diferencial já foi eliminado. De qualquer forma, não é isso que é o povo de Deus. E depois de 40 dias, ou na jornada de 40 dias, lendo diariamente aquelas bem-aventuranças, nós chegamos nesse texto, onde Jesus está dizendo, olha, o meu povo é um povo que vai fazer uma diferença. Meu povo vai mudar o sabor da vida em sua volta. Meu povo vai preservar as pessoas que estão, vidas que estão em decadência em sua volta. Então, o meu povo vai ser sal, não o contrário. E não só isso, diz assim, não servirá para nada, exceto para jogar fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, que é outra analogia do texto. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma monte. A questão não é se a cidade deveria estar sobre uma monte ou não. O momento que você começa a dizer que eu sou seguidor de Cristo, você é uma cidade sobre a monte. Você é uma representação daquilo que o mundo vai entender que é um cristão. Então, quando Jesus termina de falar as bem-aventuranças, ele está dizendo, olha, mas se você entendeu o que nós estamos falando aqui, o que é ser um seguidor de Jesus, você vai entender que você foi chamado para ser sal da terra. Você foi chamado para ser luz do mundo, colocado sobre uma monte, para todo mundo enxergar o que é um verdadeiro transformado. Continuando no texto, diz assim, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A ideia de obedecer tudo que nós estamos ouvindo ali naquele livro de reforma, de deixar Deus transformar a nossa vida, é que nós seríamos aquele diferencial da nossa cultura, sal, e que nós também seríamos luz. As pessoas em trevas que estão procurando alguma resposta poderiam olhar para a nossa vida e encontrar ali esperança, e que ao olhar para nós, as boas obras que nós vamos estar fazendo em nome de Jesus Cristo glorificariam ao Pai e não a nós mesmos. Um tempo atrás, eu acho que mais ou menos ano 2000, eu fui mostrado esse livro, e o ministério do Robert Lewis, lá em Arkansas,
esse pastor aí, e ele escreveu esse livro chamado A Igreja de Influência Irresistível. E ele usa esse texto que nós estamos olhando aqui para falar sobre esse assunto, de como aquela igreja que quer servir a sua comunidade começa a fazer atos de amor e cuidado para a comunidade e cria uma influência irresistível naquela comunidade. Muitas vezes a gente vê boas obras acontecendo e a gente agradece a Deus por isso. Alguma companhia ou entidade faz um esforço para melhorar a vida de alguém, mas sempre sai no finalzinho aquele cheque de papelão enorme, sabe? Com logomarca daquela companhia dizendo, olha, pelo menos nós temos que tirar o marketing desse evento, né? Olha só, a gente estava na Amazônia não muito tempo atrás, e a Camila estava comigo e tinha a televisão lá, e nós estávamos vendo uma programação ali, e tinha uma pessoa sendo ajudada. E a gente ficamos felizes, uma moça de cadeira de rodas estava sendo ajudado, e eu só mal falei assim, ó, mas daqui a pouco sai o papelão, aquele, né, o cheque de papelão. Aí só falei isso, e olha só, pá, um cheque ali. E que bom que ela recebeu. Graças a Deus que Deus usou aquela companhia, acho que de maquiagens, para ajudar aquela moça. Mas em nossa vida, quando a gente faz alguma boa obra, se tivesse um cheque de papelão, o nome seria Jesus Cristo. Diz assim, ó, isso aqui é feito para a glória de Deus. E o povo de Deus faz boas obras para a glória de Deus. Então, olhando isso, há umas 2 semanas atrás eu falei sobre relacionamentos. Agora, não se assusta, isso aqui não é um símbolo Inca, o mundo não terminou em 2012. Talvez você pensou que era um calendário né, do Maia, mas não é isso. Alguns anos atrás, pensando nesse assunto, e 2 semanas atrás eu falei um pouquinho sobre esse assunto, e algumas pessoas disseram, Shane, mas a gente queria entender um pouquinho mais sobre outras partes daquele símbolo que tu jogou ali. Pensando naquele livro lá da Igreja Irresistível, eu comecei a olhar na minha própria vida que Deus tinha me dado oportunidades. Não só a mim, mas desde o início da humanidade, Deus vem dando oportunidades a seu povo. E essas oportunidades, elas têm um intuito de abrir relacionamentos, onde a gente pode amar e cuidar pessoas para a glória de Deus. Então, uma frase simples para explicar, aquele O lá em cima é para oportunidades. Então, nós fomos criados para usar coisas, responsabilidades, experiências e ideias. Essas são as 4 categorias que eu uso para falar sobre oportunidades que todos nós temos. Nós fomos criados para usar essas oportunidades para amar Deus e pessoas. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo, como a ti mesmo. Então, todas as oportunidades da minha vida, elas servem como chances de eu poder investir no meu relacionamento com Deus e com outras pessoas. E quando eu faço isso, quando eu começo a amar e cuidar de pessoas, acontece o milagre da influência. As pessoas olham para mim com outros olhos. E assim erguer o nome de Deus, em outras palavras, aquele cheque de papelão tem o nome de Jesus Cristo, não o meu. Com tudo que temos e somos para o tempo que nos resta. Mas nós vivemos num mundo caído pelo pecado. E temos pecado em nós. Então, a nossa batalha diária é sendo criado para usar coisas, para amar Deus e pessoas e erguer o nome de Deus. Diariamente a gente batalha contra aquela tentação de amar coisas, experiências, responsabilidades e ideias, de usar Deus e pessoas e erguer nosso próprio nome com tudo que somos, temos, para o tempo que nos resta. Talvez essa seja a grande batalha do ser humano, desde Éden, é de usar tudo que Deus nos deu para nós, em vez de usar para Ele como Ele nos criou para fazer. E quando a gente analisa esse sistema do mundo, a gente vê que seja filmes ou música, ou assim, aquilo que as pessoas almejam quando fala com eles na rua, em vez de amar, ou em vez de usar responsabilidades, recursos, existe um amor para dinheiro, sexo e fama. E essas motivações profundas na humanidade, eles estão lá porque eles são muito parecidos com aquilo que nós fomos criados para desejar. Na realidade, o amor ao dinheiro ou a experiências é muito parecido com nosso desejo dado por Deus para obter oportunidades para servir a Deus. Aquele negócio de usar pessoas, aquela vida playboy,
ela é muito parecido com o desejo que Deus nos deu para ter bons relacionamentos, para crescer no nosso círculo de relacionamentos. E aquele desejo de fama, ele é muito parecido com influência. Na realidade, Deus fala para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 13, ele diz: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar muita oportunidade. Você vai ter muitos relacionamentos, de ti vai nascer uma nação. Diz: eu farei teu nome famoso, você vai ter muita influência. Essas 3 promessas para Abraão são da vontade de Deus para nós. Só que é o nosso coração pecaminoso que pega as promessas de Deus e vira em algo diabólico, algo que a gente vive para nós mesmos. Então, criados para ter oportunidades, relacionamentos e influência, a gente muitas vezes cai nas grandes tentações e acabamos vivendo para essas coisas. Semana 6, então, dessa reforma, se você só lembrar uma coisa hoje, essa frase é o suficiente. Se você conseguir levar contigo, você pode até jogar Paul aí, outra coisa que tiver no seu celular, mas lembra essa frase: seja sal e luz, tomando posse das suas oportunidades, investindo em relacionamentos e adquirindo influência, no intuito de trocar seu império pessoal para um impacto eterno. São essas palavras-chave que eu queria que você levasse para casa contigo. Que ser sal e luz, na realidade, na praticidade da vida, é a gente investir as oportunidades diárias nos relacionamentos, adquirindo aquela influência que vamos trocar um império pessoal por impacto na eternidade. Agora, você talvez está dizendo: Shane, se você conhecesse meu contra-cheque, você nunca ia usar esse termo império pessoal, né? Talvez você está pensando isso. Império pessoal é aquilo que a gente permite, não tem uma escala, diz, não, aqui já chegou o império pessoal. É aquilo que a gente permite para controlar a nossa vida. Pode ser pouco e pode ser muito. O Gabriel fez 14 anos hoje, e ele tem um Xbox. Não tem muita coisa, mas ele tem um Xbox, e aquele ali, sem dúvida, é uma batalha para a vida do Gabriel, para aquilo não virar o império pessoal dele. E ele está vencendo essa batalha, graças a Deus, com muita ajuda dos pais. Mas todos nós temos aquilo que a gente já tem, nossas responsabilidades, nossos recursos, nosso tempo. Essas coisas podem se tornar um império pessoal, mas nós somos criados para fazer um impacto na eternidade. Então, eu quero só te mostrar como é que funciona isso. Não vamos entrar em todos os detalhes hoje, mas mais ou menos os itens que você vai ver aqui na oportunidade ali tem, um pouquinho abaixo, tem esse círculo cheio de figurinhas. Algum tempo atrás, agora eu estudei arte e teologia, né? Então, se eu não usasse aquela arte para alguma coisa, eu ia sentir que eu joguei fora 4 anos de estudo. Então, algum tempo atrás, eu consegui um computador, aqueles que podia desenhar na tela, comecei a desenhar esse negócio aí. Então, o que eu peguei foi as histórias principais do Velho Testamento, vindo até Apocalipse, e eu começando a olhar na vida daquelas pessoas, todas as oportunidades que Deus tinha dado para Josué, oportunidades que Deus deu para Moisés, outras pessoas na história da Bíblia. O que eles fizeram com essas oportunidades e como eles ou construíram relacionamentos ou destruíram relacionamentos. Como eles adquiriram influência e eles se tornaram sal e luz ou se tornaram um pequeno imperador da sua história. Então, a história de Deus é básico para a gente entender a nossa própria história. E lá no centro, ali no centro, que é uma espiral que vai crescendo, é a maneira que eu consegui entender para mim mesmo, pelo menos, que o centro da minha vida, desde o dia que eu nasci, existe um trono ali. E eu nasci sentado naquele trono. Sentado ali como o rei da minha própria vida. Deus, aquela pessoa que diz, olha, não acredita em Deus, é porque para eles Deus já é eles mesmos. Então, todo mundo tem um Deus, só às vezes é nós que é o Deus. Então, a gente começa com o nosso próprio trono, nós conduzindo todos os nossos recursos, nossas responsabilidades, experiências e ideias. Enfim, toda a nossa história, ela existe para nos agradar. Já ouviu falar aquela frase, basta ser feliz? Se você está alegre, então está tudo certo. Então, essa teologia do Deus próprio é o que é mais falado na mídia aí. Se você está feliz, então você está bem. Em outras palavras, você é o teu próprio Deus, te agrade e vai dar tudo certo. Então,
uma conversão, talvez você já ouviu falar antes, o cara foi convertido, é quando você percebe que o primeiro relacionamento é com Deus. E Deus, nós conhecemos Ele através de Jesus Cristo, seu Filho que veio e trouxe para nós o caminho para Deus. Então, quando eu entendo que meu primeiro relacionamento é com Jesus Cristo, uma conversão é quando eu convido Jesus Cristo para entrar no centro da minha vida e eu assumo o meu papel na história de Deus. Eu saio da negação pensando que eu posso controlar as coisas e eu começo a dizer, olha Deus, já da mesma forma que Moisés, depois de Moisés o Josué, depois o Davi, essas pessoas assumiram seu papel na tua história, eu quero assumir em 2013 o meu papel na sua história. E eu convido você para entrar no centro de tudo. E agora todos os meus recursos, todas as minhas responsabilidades, toda a minha experiência, boa ou má experiência, ela é convertido em algo que eu posso usar para a glória de Deus. Isso é uma verdadeira conversão. Então, quando a gente percebe que as oportunidades pertencem a Deus, através da conversão em Cristo, aí nós vamos olhar nossos relacionamentos. Eu divido em 4 categorias de relacionamentos. O primeiro já falei, relacionamento com Deus. Então, eu conheço Jesus Cristo pessoalmente, eu convido Ele para entrar na minha vida, e esse é meu relacionamento primário de toda a minha vida. Ela vai mudar tudo. Se eu tenho Cristo como o centro de todas as minhas decisões, agora isso muda tudo. Não só isso, mas aí família. Então, por causa que Cristo é convidado para entrar, Ele tem alguma coisa para falar sobre como eu trato a minha família. E na palavra de Deus, 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuidar dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu me lembro um tempo atrás, um rapaz queria ser pastor, lá em Gravataí. Ele me disse, olha, quando vocês abrirem o trabalho lá naquele bairro, eu quero ser pastor daquele. Ele já queria entrar na fila assim para ser o pastor lá. Ele pensava que era só dar um nome e ele já estava, o primeiro tinha que ser com ele. Mas eu tinha, naquela mesma semana, levado a esposa dele para o hospital por espancamento e ela tinha quebrado a mão. Então esse cara batia na esposa, mas ele queria ser pastor. Jô está de volta aqui, está vendo, Jô? Voltou da Amazônia, tudo certo? Graças a Deus. Ele queria ser pastor, mas ele não cuidava da família. Então eu disse, olha cara, eu não sei se tu já percebeu, mas a tua vida em casa não está muito boa, né? Levei tua esposa para o hospital essa semana. Não, é porque eu sou muito melhor com a família dos outros do que a minha própria família. Ele teve a coragem para dizer isso aí. E o que a gente entende é que quando Cristo realmente se alojou no centro da nossa vida, isso muda a maneira que a gente trata a nossa família. Não só isso, mas a próxima categoria é a família de Deus. Aquela família que existe por causa que Jesus Cristo entrou naquela comunidade. São pessoas que existem em volta da salvação em Cristo. Então, a família de Deus em Hebreus 10, 25 diz assim, não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Cristo. Então o que acontece? A pessoa que tem Cristo como centro da sua vida, todos os seus relacionamentos começam a ser transformados. Ele começa a tratar a família diferente, ele começa a tratar e valorizar a igreja de Cristo. Tem gente hoje que diz, não, mas eu sou meio lobo solitário, eu sou do reino, né? eu não tenho conexão com nenhuma igreja local. Olha, tem um grande problema entre o Novo Testamento e esse tipo de vida. Porque não só em Hebreus 10, mas em todos os livros que foram escritos para igrejas locais, aqueles livros tipo Efésios, Filipenses, Timóteo, se você não tivesse conectado numa igreja local, você nem ia ouvir aquilo ali. Então Deus tem desejo para a sua família se conectar em um corpo de Cristo e servir uns aos outros, encorajando uns aos outros. Não só isso, mas a quarta categoria é comunidade. E é justamente aqui que sal e luz vai começar a sair de casa. Antes era aquele sal e luz dentro da minha família, dentro da família de Cristo. Mas agora sal e luz vai começar a aparecer na rua da cidade. Porque ele diz aqui, justamente no versículo que a gente está vendo dentro dessa semana, Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
Isso quer dizer amar e cuidar de pessoas. Pessoas que a gente talvez nem ia conhecer se não saísse do nosso local para ir fazer isso. Sejamos sal e luz. Então, quando a gente começar a falar sobre esse assunto, é importante a gente entender que nós fomos criados para isso. Nós fomos presenteados por Deus com oportunidades. Nós fomos permitidos construir relacionamentos. E se a gente amar e cuidar de pessoas, sendo sal e luz, vai vir algo que a gente chama de influência. E que a Bíblia diz que uma oportunidade de glorificar o Deus que está no céu com as nossas boas obras aqui na terra. Então, pensando nessa questão de influência, eu queria trazer uma das histórias que está ali naquele círculo de histórias. Davi matando Golias. Se não conseguir enxergar ali, talvez um pouquinho maior ali. Davi matando Golias é uma história que você não precisa ser de igreja para usar. É uma metáfora para muitas nacionalidades. Muita gente já ouviu falar dessa história, mas é de alguém fazendo um grande desafio, Davi matando Golias. Mas essa história, ela é um ótimo exemplo para a gente entender como isso funcionava naquela época e funciona na nossa vida também. Então, primeiro, oportunidades 101, no primeiro nível para Davi, era que ele era pastor de ovelhas, ele era um músico e era um guri com funda. Agora, a gente sabe que um guri com funda pode fazer muito dano. Não sei se alguém aqui já foi atingido por um guri com funda. Alguém já atingiu alguém com funda? Ó, aí mais gente, mais mãos subindo assim, ó. Legal. Legal não, mas que bom que você parou, que bom que você parou com isso. Quando o Davi era criança, ele podia ficar ali como pastor de ovelhas, fazendo sudoku, fazendo alguma coisa assim, sentado na pedra, matando o tempo, mas ele investiu aquele tempo para escrever salmos. Os relacionamentos que ele criou naquela primeira jornada dele era com Deus. Ele ganhou confiança do seu pai. Samuel foi chamado por Deus para ir lá e ungir Davi para o ministério como rei no futuro. E também o próprio rei Saul acabou ouvindo falar de como ele era um bom músico e chamou ele para tocar dentro do palácio. Então, a fidelidade daquele guri, com pouca responsabilidade, gerou relacionamentos na vida dele. E esses relacionamentos trouxeram ele para ter influência. Ele teve acesso ao palácio. Muitos jovens pastores de ovelhas e tocavam instrumentos naquela época, não tiveram acesso ao palácio. Porque uma vez que você coloca Deus em primeiro lugar, primeiro relacionamento, não é só você ser fiel e começar a aprimorar, usar a funda, aprimorar, usar a flauta ou a harpa. É Deus toma conta da tua história e Ele começa a conduzir as coisas. Então ele também ganhou uma boa reputação. Olha só, 1 Samuel 16, 17 a 18. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e o traguem até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente. Agora, ele nunca tinha entrado na guerra. O que ele tinha feito era matado um urso e matado um leão. Eu acho que a fama disso aí tinha espalhado. Tem um pastorzinho de ovelha lá que matou um urso e um leão. Então já chamavam ele de guerreiro, isso que é bem antes dele ter matado Golias. E é um guerreiro valente, sabe falar bem, em vez de ficar jogando conversa fora, falando piada que não presta, falando palavrão para perder a influência, ele estava ali falando bem. E chegou ao ouvido do rei, que é um guri que falava bem, tinha boa aparência, e olha só, e o Senhor está com ele. Davi tinha sido fiel naquelas primeiras responsabilidades, a gente diria assim, muito pouco, cuidar de ovelha. Mas Deus tinha tocado o espiral da vida dele para frente, e ele estava lá sendo ouvido pelo rei Saul, boas coisas sobre ele. Então isso levou para oportunidades 2.0, músico real. Agora ele estava lá dentro do palácio tocando, pastor lá e cá. Por que eu digo? Porque ele não deixou para trás aquela responsabilidade de pastor de ovelhas, como talvez tu e eu teríamos tentado fazer. Quando a gente ganha uma promoção no serviço, talvez uma outra tarefa, a gente, que bom que aquele outro negócio ficou para trás. A mediocridade ficou para trás. Agora só progresso. Mas o Davi não. Olha só, diz aqui que Davi era o caçula.
os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Ele não tinha vergonha de continuar terminando aquela etapa de vida dele para terminar bem como pastor de ovelhas, mesmo sendo um cara que tocava diante do rei. Mas em outro texto diz que ele se tornou o escudeiro do rei. Então eu imagino eu mesmo, uma vez que fui promovido escudeiro do rei, eu ia talvez tentar falar para meu pai, olha, tu vai ter que achar outra pessoa para cuidar das ovelhas. Como é que eu vou chegar lá no rei fedendo a ovelha? Eu já passei essa etapa, mas o Davi não. Ele não tinha problema nenhum em fazer as duas coisas até que Deus dissesse ao contrário. Então Deus disse ao contrário. Um dia, o que aconteceu? Ele sendo fiel ali em todas as suas etapas de vida, levantou-se de madrugada, o pai dele estava mandando ele numa tarefa lá para levar comida para os irmãos. Não é que ele só ia levar comida para os soldados. Davi deixou o rebanho com outro pastor. Eu acho interessante por que essa frase aparece na história? Ele foi para levar, a história não é sobre como ser um pastor de ovelhas, mas acaba sendo porque estamos falando de Davi, um cara fiel. E ele não só larga as ovelhas, ele tem um cuidado, o texto diz assim, ele deixou as ovelhas com alguém que cuidasse. E depois ele foi para essa grande tarefa. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Então, não sei se você já chegou diante de um momento muito emocionante, alguma coisa, e tu largou tudo que estava na mão, e tu, olha, mudou tudo, porque olha só, a urgência do momento muda todos os nossos planos. Só que Davi chega lá, olha só, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Que cuidado que o autor tem para mostrar que, olha, ele deixou as ovelhas com outro pastor, ele deixou os suprimentos não atirados no chão, mas com aquela pessoa que cuidava. Depois ele correu para ver o que ele podia fazer ali. Correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Então, relacionamento 2.0, aí o Davi, ele entra na história, entra na lenda, ele mata Golias e tudo começa a multiplicar na vida dele. Todo o povo de Israel ficou sabendo o nome dele, todos os inimigos ficaram sabendo quem ele era. Influência, genro do rei, general do exército, as coisas mudaram muito na vida de Davi. Oportunidade 3.0 depois seria ele ser rei, homem do coração de Deus. E eu fico pensando na minha vida, eu quero ser sal e luz. Eu quero fazer um impacto de influência na minha geração. Quantas vezes eu não tenho paciência para terminar aquilo que Deus já me colocou na mão para fazer bem feito aquilo que eu já tenho diante de mim. Eu fico sonhando com outro momento, com outra coisa, e eu não faço bem com bastante dedicação aquilo que já está na minha mão, a oportunidade que está aqui na minha frente. Tem gente que eu já conheço, que eu preciso amar e servir antes de eu querer ser conhecido por outras pessoas. E é isso que eu tiro dessa história de Davi. Segundo Samuel 15, 18 a 22, nós temos agora um salto para frente, né? Tudo isso que a gente falou agora foi 1 Samuel. O segundo livro de Samuel, a gente já vê Davi como rei. E realmente Deus expandiu a vida dele. Ele ficou muito conhecido mesmo. Ele continuou buscando a Deus com algumas falhas sérias na vida dele. E quando ele se arrependeu, Deus trouxe ele de volta. Mas aqui nós chegamos no momento na vida de Davi onde ele em algum momento não investiu na família dele como ele devia ter investido. Porque a família dele foi um desastre. Pode ler ali, tu vai ver um filho matando o outro, realmente um desastre. Mas aqui nós temos um capítulo onde um dos filhos dele arma uma rebelião contra Davi, está vindo com muitos soldados para matar o próprio pai e tomar o reinado, e Davi vai ter que sair de Jerusalém, a cidade de Davi, para lutar fora lá, fora da cidade, para não trazer tanto dano para o povo. E nesse momento a gente vê como o testemunho dele de sal e luz tem afetado aquela região. Se você fosse ver capítulos 13 e 14 de segundo Samuel, você vê lista dos grandes guerreiros de Davi. Lá tu vai ver a lista de 30 grandes guerreiros. E pessoas que fizeram muito mais do que Davi fez. Tem gente que que matou 2 gigantes. Tem outro que matou um leão dentro de uma caverna
que estava com neve. Então, não só um leão lá junto com as ovelhas, mas tem um cara, Eliezer, que me lembra muito o nosso Eliezer. Um cara diz que ele ficou sozinho. Todo mundo foi embora, né? Uma história interessante aqui em 2 Samuel. Todo mundo correu e ficou sozinho, olhou para os lados. Não, eu vou ficar aqui. E lutou e matou 600 naquela batalha. Diz que a espada grudou na mão dele e não conseguiu nem tirar depois. Histórias incríveis de pessoas que fizeram muito mais do que Davi. E a gente vê que a fé que ele tinha ficou contagioso, pegou nas outras pessoas e multiplicou. Só que a gente vê alguma coisa bem interessante aqui, nesse momento terrível que o filho dele está vindo contra ele. Diz assim, ó, e todos os soldados marcharam passando por ele, todos os queretitas e peletitas, e os 600 guiteus que acompanhavam desde Gate. Não sei se você sabe o que é um queretita ou um peletita, mas são 2 tribos de filisteus. E esse tribo tinha vindo em massa para servir o Deus de Davi. Não sei se é de tanto apanhar os primos, né? Esses caras, um mata 600, um outro mata 300. Não, basta, nós vamos servir o Deus de Davi. Não sei se foi bem assim, mas eu sei que a guarda nacional, assim, aquele guarda pessoal de Davi no meio da batalha era filisteu. Esses queretitas e peletitas são os caras mais confiados de Davi, que quando ele entrava na batalha, quem guardava as costas dele eram esses convertidos filisteus. Muito estranho, né? Mas era a realidade. Não só isso, os 600 soldados, e depois no texto vai ver que vieram com as famílias, e o general Itai, que vieram num lugar chamado Gate. Eu não sei se alguém já ouviu falar de Gate. Gate é a cidade natal de Golias. Golias de Gate. Aquele dia que aquele moço correu contra Golias e matou aquele gigante, pessoas fugiram do campo de batalha e chegaram em casa. E chegando em casa, disse, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Uma criança lá matou Golias. E gerações depois, vamos dizer, talvez 30 anos depois, chega um general às portas lá de Jerusalém com 600 homens e todas as suas famílias. Olha, nós estamos aqui para servir o Deus de Davi. Nós abandonamos nosso Deus falso lá de Gate, nós queremos servir Davi. E eles estão presentes aqui para lutar ao lado do rei. Olha só o diálogo entre Davi e Itai. O rei disse então a Itai de Gate, por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei. Ele disse, olha, não compra uma briga que não é sua, cara. Ele diz, volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Não podia nem voltar para Gate. Só você está aqui como um exilado, não precisa se preocupar. Faz pouco tempo que você chegou, então havia muito tempo passado que Davi matou Golias e pouco tempo que eles tinham chegado. Então nós vemos que aquela mensagem de sal e luz, que é bem diferente que o nosso hoje, naquela época sal e luz era tu vencer nas batalhas. Hoje nós vamos ver que ser sal e luz é você se entregar até a tua própria vida para as outras pessoas. Mas nessa época do Velho Testamento era você vencer na batalha. Ele diz, olha, tinha passado todo esse tempo e eles diziam, nós lembramos e nós queremos ir lá servir o Deus que dá certo. Nós vamos lá servir o Deus de Davi. Então ele diz, você chegou agora, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu o seguinte, respondeu ao rei, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo para viver ou para morrer. Quero te dizer uma coisa importante, influência é algo poderoso. E todos nós temos algum tipo de influência na vida de alguém. Se Davi está errado, se ele está indo contra Deus e um general e 600 homens vão seguir a ele para fazer o erro, nem que eles morram, é uma grande responsabilidade. E se você olhar em sua volta, você tem um filho, uma filha, uma esposa, um companheiro de serviço que olha para você como um exemplo, a sua influência naquela vida é muito importante. Se eles te seguirem, a direção que eles te muito obrigado. A direção que eles te seguirem é uma grande responsabilidade. Nesse caso, eles estão prontos para morrer ou viver lutando ao lado de Davi, em nome do Senhor. A resposta de Davi é para eles, olha, cara, você então pode ficar, que Deus te abençoa.
era um cara que seguia não só Davi, mas também seguia o Deus de Davi. E essa história de dois que seriam generais, né, opostos, né, um é um general filisteu lutando ao lado de Davi, quando seu próprio filho estava lutando contra. Essa história me lembrou uma outra história. Acho que foi em 2000, eu estava pregando numa igreja, um café da manhã de homens em Salem, Oregon. E tinham me comunicado que já tinham agendado um outro palestrante e eu ia ter só 25 minutos, porque tinha que dividir o tempo com esse outro. Mas eu ia primeiro, porque não se sabia se o outro ia falar demais, aí eu não ia ficar sem falar. Então me botaram primeiro. Falei meus 25 minutos. E depois eu sentei e ouvi o Jacob de Shazer. E depois eu queria não ter falado nada, né, porque era uma bênção ouvir a história daquela vida. Jacob de Shazer, talvez você já viu o filme Pearl Harbor, né, ali onde conta a história de como os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, aquele ataque lá em Havaí, aquele ataque lá surpresa dos aviões japoneses. Um dos comandantes daquele ataque era um homem chamado Mitsuno Fuchida, esse cara que está lá em cima. Alguns meses depois, em abril, na realidade aconteceu em dezembro, em abril do próximo ano, os Estados Unidos mandou um pequeno, modesto ataque para largar umas bombas lá em Tóquio. Se quiser ver, existe um filme preto e branco sobre isso, chamado 30 Segundos sobre Tóquio, por cima de Tóquio. E não foi assim uma missão que tinha intuito de ganhar nenhuma grande batalha, mas sim de trazer um moral para o povo, para os soldados lá do Pacífico, e também mostrar para o inimigo que, olha, nós estamos aqui para entrar junto. Mas era uma missão meio suicida, assim, porque tinha gasolina para chegar em Tóquio, mas não para voltar. O Jacob de Shazer, esse senhor que eu conheci nessa época, ele fazia parte dessa batalha, dessa missão. Então, eles largaram as bombas sobre Tóquio e eles iam tentar aterrissar na China, mas a parte da China onde eles aterrissaram já era ocupada pelos japoneses e ele passou 4 anos preso numa prisão japonesa. Ele conta sobre como outros que foram presos junto com eles foram mortos ali e como ele cada dia pensava que ia morrer. E um dia chegou um kit da Cruz Vermelha e nesse kit tinha uma Bíblia. E ele leu naquela Bíblia sobre o Evangelho, ele ali sozinho naquela prisão, entregou a vida a Cristo. E depois da guerra, o Mitsuno Fuchida, lá de cima, ele também viu missionários chegando para Tóquio lá, e investindo a vida deles na reconstrução daquela cidade, boas obras de influência irresistível sendo gastos ali naquela comunidade, e ele se converteu, entregou a vida a Jesus Cristo. Os dois fizeram uma dupla de pregação, o Fuchida, que tinha atacado o Pearl Harbor, e o de Shazer, que tinha largado bomba sobre Tóquio, e lotavam, para vários anos, lotavam ginásios lá em Japão, falando da paz e perdão que nós temos em Jesus Cristo. Me lembrou muito da história do Itai, lutando ao lado de Davi. 2 inimigos que, na causa de seguirem o mesmo Deus, estavam juntos. E eu comecei a pensar, algum tempo atrás, vendo essas histórias, o que eu faria com a minha influência. Tentei começar a colocar categorias de como gastar a nossa influência em impacto. Eu acho que a categoria mais básica é impactar objetos. É aquele desejo humano de a gente, né, ser conhecido e deixar a nossa marca. Talvez o jeito mais famoso é quando as pessoas colocam as mãos naquele concreto molhado, né, da fama, calçada da fama. Se você não tem essa oportunidade, talvez você vai ser tentado a colocar seu nome escrito num pichado, né? Mais gente tem acesso a esse tipo de fama do que o outro. Mas realmente é um gesto ridículo, né? A gente pensa, imagina se desejamos deixar o impacto da nossa vida marcado ou com tinta ou em cimento. É o jeito mais barato de fazer uma diferença e você pode, com um marcador, fazer um impacto num banheiro público aí qualquer. Mas eu acho que nós nascemos para mais do que isso. Nós nascemos pelo menos para mudar a história da nossa comunidade, fazer um impacto na vida das pessoas. Quando eu penso nisso, eu penso num filme chamado, que é 10.000 anos BC, ou em português deve ser 10.000 AC.
E é uma história que conta, né, é ficção, mas eu gostei da história. Alguém já viu esse filme aí? Alguns aí. Eu gosto daquela história onde ele está saindo de lá, é o caçador que providencia carne, com muito risco para a sua própria vida, para a sua tribo. Mas aí acaba os mamutes, ele tem que ir para outro lugar para pegar, eles vão aprender a ser fazendeiro. Aquele pulo do caçador para o fazendeiro. E é muito interessante essa história. Mas talvez hoje você não vai achar nenhum mamute para você matar, então talvez você vai ter que fazer alguma obra que modifique. Talvez construir uma ponte. Talvez você fazer um banco, né? E as pessoas botar numa praça e as pessoas podem sentar naquele banco e se conhecerem, mas alguma obra comunitária que aproxima as pessoas, já é muito melhor do que deixar a tua marca numa árvore, né? Os teus iniciais cavados só numa árvore, coitada. Mas impactando histórias é bom, mas não é para isso que nós fomos criados. Algo mais. Então, coloquei aquele símbolo ali da mão, impactando uma pessoa, e comecei a pensar em como seria bom a gente impactar vidas. E você não precisa conhecer Cristo ou ser um seguidor de Cristo para fazer isso. Um exemplo que eu já vi, e eu dou graças a Deus pelo que fazem, Angelina Jolie e o Brad Pitt, um casal aí, não dá para concordar e assinar embaixo toda a vida deles, mas o que eu já vi eles fazerem é adotar crianças em necessidade. Eu já vi eles darem doações lá para pessoas lá de Katrina, lá onde teve aquela devastação lá da inundação de Katrina. Então são pessoas que impactaram objetos, mudaram histórias, mas também trabalham para transformar vidas durante a sua vida. E a gente tem que aplaudir isso quando acontece em nossa volta. Temos que dar graças a Deus que algumas pessoas, mesmo sem conhecer Jesus Cristo, fazem da nossa sociedade um lugar melhor para viver. Mas você e eu não fomos criados para parar por aqui. Sem dúvida passaremos por aqui, sendo sal e luz, mas nós fomos criados para fazer um impacto na eternidade. E quando eu penso no impacto na eternidade, eu penso nos 5 homens que influenciaram meu pai para ser missionário, influenciaram minha vida. Eu sou um missionário, sem dúvida, hoje influenciado por esses homens. O Nate Saint e o Steve, Nate Saint e o Jim Elliot são os dois mais conhecidos. Jim Elliot escreveu, são missionários que nos anos 50 saíram dos Estados Unidos para tentar alcançar um tribo Auca, em Equador. Não sei se alguém aqui já viu esse filme, já leu o livro, conhece a história, mas esses rapazes, o Jim Elliot vinha de uma família muito rico, e a família dele tudo dizendo, o que tu vai fazer? Vai jogar fora a tua vida lá em Equador? Cara, tu tem muito potencial, tu pode ganhar dinheiro. E ele escreveu no diário dele, que depois uma frase ficou muito famosa, essa frase aqui. Não é tolo aquele que desiste daquilo que não poderá guardar para ganhar aquilo que não poderá perder. Já escreveram músicas sobre essa frase, muita gente tem essa frase na parede. Não é tolo aquele que desiste daquilo que ele não poderá guardar para conquistar ou ganhar aquilo que ele não poderá perder. E o Jim Elliot perdeu sua vida nessa jornada. Eles finalmente fizeram contato lá com esse tribo de índios. Nessa foto aqui tem 2 deles conversando com 2 índios e muitos anos depois descobriram que esse primeiro contato, voltaram esse índio e essa índia voltaram. Eles não eram para estar juntos porque ela era de outro índio, essa mulher. Então inventaram uma mentira para explicar por que estavam tanto tempo fora da aldeia juntos. E a mentira que inventaram é que os homens brancos levaram eles no pássaro grande e tinham falado para eles que eles iam comer todo mundo, matar e comer o tribo. Então, aquele tribo querendo se defender, os missionários com armas, mas não usaram, entregaram sua vida ali naquela praia. Quando foram para trazer o evangelho, os 5 deles morreram. E ficou uma história bem conhecida nos anos 50, 60, 70. E impactou muitas pessoas para serem missionários, inclusive meus pais. Aqui nós temos uma foto do filho de um dos homens que morreu. Alguns anos depois da morte dos 5 missionários, as 2 esposas, Elizabeth Elliot e a esposa do Nate Saint, tiveram uma empregada lá, procuraram sempre uma mulher para trabalhar na casa delas, que era do tribo Auca.
e lá eles aprenderam a falar Auca com ela, e ela convidou essas duas mulheres com seus filhos, os órfãos dos missionários, voltar para morar dentro do tribo. Conseguiram estabelecer lá a vida deles no tribo dos mesmos homens que mataram seus maridos, e lá os homens começaram a aceitar Cristo, a ser transformado. Aqui o filho do Nate Saint, o Steve Saint, ele foi batizado pelo Mankai, o homem que matou seu pai. Ele foi saber quando tinha uns 17 anos que aquele que ele chamava de pai, aquele que o batizou, aquele que discipulou ele, é o mesmo que tinha jogado a lança que matou o pai dele. Hoje, Steve e Mankai, eles viajam e fazem mais ou menos o que fez lá o de César e o Fushida, mais ou menos o que aconteceu lá com o Itai e com o Davi. Eles mostram ao mundo nosso hoje o que o perdão de Deus pode fazer numa vida. O que acontece quando sal e luz começam a impactar a comunidade? Estava lá em Montana, nossa cidadezinha pequena lá, 5.000 pessoas, nossa igreja lá, Belgrade, The Bridge, Belgrade, o Ponte de Belgrade, é o nome da igreja. E estava num evento ponte lá, e um cara que eu não conhecia, eu fui falar com ele, disse, bem-vindo à igreja, tudo. Comecei a conversar, disse que eu era missionário, isso foi em 2010. Ele disse, sou missionário no Brasil. Legal, meu tio é missionário. Aonde? Equador. É mesmo? Aonde em Equador? O nome dele é Steve Saint, talvez tu já ouviu falar. Claro que já ouvi falar. Um dos meus heróis na fé é o pai dele. Interessante como essa história de sacrifício se tornou sal e luz e tem impactado gerações. Então eu venho para aquela frase inicial. E eu tenho essa pergunta para a nossa igreja, uma pergunta que eu tenho para você e para mim. Será que eu vou ser sal e luz, tomando posse das minhas oportunidades, investindo nos meus relacionamentos, adquirindo influência, com o intuito de trocar meu império pessoal por um impacto na eternidade? Um império pessoal que vai passar, sem dúvida. 1000 anos depois de nosso herói Davi correr contra Golias, 1000 anos depois, Paulo está tentando levar o evangelho em Atos. Ele precisa de uma história, ele precisa de alguém servir como exemplo, ele precisa de sal e luz. E ele lembra a história de Davi. Ele diz assim nessa pregação: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Se um dia a minha vida pudesse ser lembrado para alguma coisa, se fosse pelo menos que eu servi o propósito de Deus na minha geração, já seria muito bom. Ele lembra que há muito tempo atrás, Davi serviu o propósito de Deus na sua geração. Adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. É uma memória meio estranho, né? Falar do herói, não que ele correu contra Golias, mas que quando ele morreu, ele virou pó. Mas é interessante que Paulo não perde nenhuma lição. Ele diz, olha, o nosso grande herói, ele serviu a Deus na sua época, e quando morreu, ele virou pó. Olha só, mas aquele que Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado perdão dos pecados. Até na decomposição do herói existe uma mensagem sobre a ressurreição de Cristo. E ele diz, olha, se você gostava de Davi, você vai amar Jesus. E eu queria te chamar para considerar a tua vida. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para uma desses dois fatores, e daí? Quero chamar a nossa equipe de louvor para vir aqui agora, nós vamos cantar uma música. E eu espero que nesse momento você possa olhar para dentro e entender que você foi chamado para ser sal e luz também. Deus te deu oportunidades, Deus te deu relacionamentos, você tem influência, Ele quer te dar mais influência, para que você possa levantar, erguer o nome de Deus e não o seu próprio, para que você possa construir um impacto na eternidade e não um império pessoal que vai desvanecer. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para considerar essa primeira decisão. Deus te entrega hoje toda a minha vida, minhas oportunidades, relacionamentos, influência,
para que você venha reinar em mim. Se lembra daquela troca, naquele slide lá, onde o eu sai do centro e assume um papel lá na história, e Jesus entra no centro da nossa vida e toma posse de todas as decisões. Talvez você veio aqui hoje para fazer essa decisão. É o início. É o início de ter uma vida que vai valer a pena viver. Ou talvez você já fez essa decisão e Deus está te trazendo aqui hoje para lembrar. E dizer, quero ser sal e luz. Desistindo do meu império pessoal para investir no impacto na eternidade. E talvez hoje, olhando aquelas categorias ali de recursos, responsabilidades, experiências e ideias, você lembrou de oportunidades na tua vida que, em vez de construir relacionamentos foram quebrados. Ou talvez você lembre de relacionamentos que, em vez de amar e cuidar, você amou e cuidou de si mesmo. Ou talvez você lembre que você amou e cuidou de pessoas e eles confiavam em você, olharam para você como exemplo, mas no momento X de falar de Cristo, você acabou aceitando uma promoção própria. Você se autopromoveu talvez. Esqueceu que nós estamos aqui para ser sal e luz, e o nome no cheque de papelão que nós trazemos junto, o nome é a glória de Deus e a pessoa de Cristo. Queria convidar você para ficar em pé onde você está aqui hoje. Sem dúvida, Deus está falando com você como Ele tem falado comigo, porque a palavra não volta vazia. Eu não tenho dúvida disso. Eu só quero te dar a oportunidade de ter alguém orar contigo hoje. Você pode muito bem ficar aí e orar onde você está. Deus está vendo o seu coração. Mas se você deseja que a gente possa orar e celebrar essa decisão junto contigo, eu quero te convidar para vir aqui para a gente fazer isso. Nós vamos cantar agora uma música que tem tudo a ver com... Vai valer a pena mesmo. É a letra dessa música. Enquanto a gente escuta e canta essa música, eu quero orar para você que entendeu que Deus está te chamando para ser sal e luz, para trocar um império pessoal por um impacto na eternidade. Se você deseja que a gente possa orar com você, sai do seu lugar.